turma de vocês, João, João me procurou com uma dúvida com respeito à questão lá do número de Reynolds e tal. Ficou tudo tranquilo aí, João? Deu certo para você? Deu para entender que, apesar de dimensionalmente igual, as coisas não podem ser multiplicadas? Não sei se o João não está nem aqui. Acho que o João não entrou ainda. Tá. De qualquer maneira, a gente já está relativamente bem com relação ao nosso conteúdo, certo? Né? Então, hoje sendo dia 4, no máximo aqui dia 9, a gente já termina todo o nosso conteúdo da segunda unidade, e aí, a depender do dia que for escolhido para a prova, né, 11, 18 ou 23, a gente tem um dia de aula de exercício, de revisão imediatamente antes da prova, né? Então, se, por exemplo, o dia 23 foi escolhido como sendo o dia da prova, a revisão fica dia 18. Se for dia 18, a revisão fica dia 11, certo? E aí, todos os dias anteriores a isso já começa com o conteúdo da outra unidade, ok? Beleza? Eita. Então, pessoal, na aula passada a gente estava falando a respeito de medição de pressão, né? Na verdade, do uso da equação geral da estática para desenvolvimento, né, de instrumentos de medição. Então, na aula passada a gente trabalhou nesse quesito, né? Na aula de hoje a gente vai começar a trabalhar no uso dessa equação geral da estática para avaliar as forças que são geradas em decorrência desse fluido hidrostático, né, que está nessa condição hidrostática, sobre superfícies submersas, certo? Então, a gente vai ter esse fluido interagindo com uma superfície que está submersa, né, e aí a gente vai ver que forças que são desenvolvidas, né. Então, eu coloco assim, vai que um dia vocês vão projetar já que vai que um dia vocês vão projetar uma ponte como a ponte Rio-Niterói ou uma hidrelétrica, né? Mas, apesar de a gente falar isso assim, meio que em tom de brincadeira, né? Na realidade, essa parte aqui de esforços, né? Atuando sobre superfícies submersas, ele vai dizer respeito a várias situações, né? Então, a gente fala em estabilidade de tanques, né? A gente fala em estruturas como essas de pontes, mas também cascos de navio, né? Essas forças submersas, elas atuam sobre qualquer objeto que esteja submerso, então a gente vai falar também a respeito de empuxo. Esse campo, ele é bastante amplo, né? Então, quando a gente fala em descrever essa força hidrostática, a gente fala em descrever esse vetor, né? A força é uma quantidade vetorial. Então, descrever esse vetor força resultante. Então, dizer qual é o módulo dessa força resultante, qual é a direção que atua, em que linha de atuação ela está sendo aplicada, né? Então, essas forças hidrostáticas sobre superfícies submersas diz respeito a tudo isso, tá? A gente vai fazer essa avaliação, né, dessas forças submersas quando essas superfícies forem planas, quando essas superfícies forem curvas, né, a gente vai ver o empuxo gerado, né? Então, a gente vai trabalhar com esse tópico para superfícies verticais, horizontais, inclinadas, curvas, de todas, né, as formas possíveis, tá bom? Então, quando a gente fala
nessas forças hidrostáticas, a gente fala em um fluido que está exercendo uma pressão sobre uma parede de uma represa, um tanque de um armazenamento, né? Qualquer superfície, né? E aí, essa superfície, ela vai estar sujeita, né, à ação dessa carga de pressão que vai estar sendo distribuída ao longo de toda ela, certo? Então, por exemplo, aqui no caso de uma represa, né, a gente sabe que existe, né, por exemplo, aqui nesse vertedouro, tem alguns vertedouros que estão, ó, abertos com escoamento e alguns vertedouros, ó, que estão aqui fechados. Então, nesse vertedouro que está fechado, eu preciso exercer uma força para mantê-lo fechado, né, e suportar a ação de toda essa pressão distribuída dessa água contida desse lado da represa, ok? Então, a gente vai trabalhar muito com essas condições de equilíbrio, como que eu diria, esses conjugados de força, né, essas forças que vão estar atuando sobre uma mesma placa para mantê-la numa condição estática, certo? Por vezes, pessoal, ó, essa placa aqui, ela está sujeita, por exemplo, à ação da pressão atmosférica nesse lado aqui em que o líquido está contido, e uma placa qualquer aqui que esteja suportando, né, aqui nesse vertedouro, essa pressão dessa coluna hidrostática, percebam que ela também está sujeita à ação da pressão atmosférica aqui desse outro lado. Então, na maioria das vezes, quando essa situação ocorre, né, a gente despreza a contribuição da pressão atmosférica. Porém, como isso não é regra, né, como existem várias configurações que a gente pode estar trabalhando, isso aqui é um adendo, né, uma observação, uma coisa que vocês podem fazer caso se verifique, tá bom? Bom, então, como eu falei para vocês, o objetivo da gente agora é descrever as forças que são geradas por esse fluido que está numa condição estática, né? Então, a gente sabe que a equação geral da estática nos informa, né, que a pressão, ela aumenta desde um valor P0, que atue na superfície livre do líquido, conforme se aumenta a profundidade que se esteja considerando, né? Então, a equação geral da estática traz essa relação para a gente. Quando a gente quiser avaliar a força decorrente da ação dessa pressão, então a gente precisa relacionar essa pressão com uma área em que ela atue, né? Se essa superfície ela é horizontal, isso é bastante simples. Por quê? Porque a superfície ela é horizontal, então ela está aqui sujeita a um determinado nível de profundidade H, conhecido, determinado, enfim. O fluido, ele está sujeito à ação de uma pressão atmosférica lá, qualquer, e para eu calcular essa força resultante da ação dessa pressão, bastaria eu pegar essa expressão e multiplicar pela área, né, em que essa pressão atua. Então, para a superfície horizontal, a gente considera que a pressão se distribui uniformemente, ó, veja só, todos esses valores aqui referentes, desculpa, pessoal, todos esses valores aqui referentes à carga de pressão, eles têm o mesmo módulo, né, então essa pressão, ela se distribui uniformemente nessa profundidade. Então, a gente consideraria, né, que essa força, ela atua no centro geométrico, no centroide dessa área, certo? Se a gente começar a tratar do caso de paredes verticais ou paredes inclinadas, então, essa força, que é devida somente à pressão dessa coluna hidrostática de fluidos, agora a gente vai ter uma pressão que varia. Tá. A gente vai ter uma pressão que varia ao longo dessa distância vertical, né, da parede.
Então, nessa direção aqui, a gente tem o que a gente chama de uma distribuição da pressão, é uma distribuição linear de pressão, um coeficiente angular justamente sendo esse ρ vezes G, né? Então, essa distribuição de pressão faz com que não seja mais possível eu simplesmente multiplicar a pressão vezes a área total da parede. Né? Agora, se faz necessário que eu tenha uma expressão que relacione a equação geral da estática com essa área em que a pressão está atuando, né? Então, se a gente estiver falando de uma parede vertical, por exemplo, esse H poderia ser uma distância Y, ó, medida a partir aqui dessa superfície livre do fluido, né, superfície livre do líquido, e essa área em que a pressão estaria atuando, ela poderia ser expressa, né, de maneira a se relacionar com essa profundidade Y. Então, a gente podia imaginar esse dA como sendo um produto de W, que seria essa direção partindo para fora desse plano da página, vezes um DYzinho aqui, né? E aí a gente faria a integração em todo esse intervalo para poder determinar qual que seria esse módulo dessa força resultante. Beleza? Para a parede vertical. Tranquilos? Tudo certo aí com vocês? A senhora pode explicar novamente essa parte do W? Posso. Diga aí, Sidney. Mesma coisa, professora. Uma coisa? Finalzinho. Pronto. Imagina só que a gente tem uma parede, né? E que isso aqui seja, na realidade, uma... Eita, deixa eu pegar outra cor. Imagina que isso aqui seja uma parede, certo? Eu vou colocar para esse lado de cá. Assim. Certo? E aí a gente tem esse fluido, né, exercendo pressão em toda essa parede, né? Que essa parede tem uma largura aqui, W, né? Se eu pegar um infinitesimal de área dessa maneira aqui, ó, W vezes um DYzinho, que seria essa direção vertical, e integrar em todo esse Y, né, a gente consegue avaliar toda essa área dA, não é isso? Então, essa área dA, em que a força referente a essa coluna hidrostática está sendo aplicada, ela pode ser expressa como o produto W, aqui está aparecendo um 3, um S, sei lá, mas isso aqui é um W, tá? Seria essa dimensão que sai do plano da página, vezes um infinitesimal dy, e aí a gente podia integrar y desde a origem, né, na superfície livre do líquido, até uma altura h qualquer. Certo? Vejam aí se vocês entenderam agora. Sim, professora, melhorou, obrigada. Ótimo. Deu certo, professora. Certo, Sidney? Pronto. Então, isso seria o caso de uma parede vertical, simples, né? Se a gente, ao invés de uma parede vertical, tiver uma parede inclinada, então a gente vai ter uma situação parecida, né? Em que a gente vai ter que realizar essa integração da expressão da pressão ao longo de toda a área, para poder determinar o módulo da força resultante, né? A gente, novamente, vai ter que relacionar esse HI, que seria essa altura, a partir da vertical, aqui. A gente também vai ter que relacionar esse HI com essa área de atuação, né? Da mesma forma que a gente fez para a parede vertical. Mas agora, como ela é uma parede, uma placa inclinada, então vai existir um ângulo θ aqui,
formado justamente entre a direção vertical, a direção horizontal, que seria a superfície livre desse líquido aqui, e a direção, né, alinhada com essa placa inclinada, certo? Então, agora, a gente tem aí um ângulo θ, para também ser incluído nessa nossa avaliação, ok? Então, a gente tem uma parede plana completamente submersa aqui, ó, num líquido, certo? A gente tem essa parede plana aqui, destacada na figura. Aqui. Ela está completamente submersa aí no líquido, certo? Se a gente considerar que existe, né, esse ângulo θ aí formado entre a direção horizontal, que seria a superfície livre do líquido, e essa direção que está alinhada com o plano da placa, né, a gente pode medir distâncias a partir da superfície livre do líquido, distâncias verticais para baixo. Essas distâncias verticais para baixo, elas vão ser todas chamadas de H, como a gente já vinha fazendo, certo? Então, essa distância H, que é justamente a profundidade, né, numa linha vertical, é a que é expressa aqui na equação geral da estática. Essa expressão é a que a gente vai querer integrar, né? Então, a gente pode pegar e entender que essa força resultante, o módulo dela vai ser dado pela integral do produto da pressão vezes a área, né? Essa pressão corresponde, novamente, ao valor de P0, que seria essa pressão atmosférica, que atua sobre a superfície do líquido, mais ρGHI, que seria a profundidade vertical de um ponto qualquer, né, vezes um dA, que é a área da própria placa que está imersa, certo? Então, a gente pode entender, como eu falei para vocês, né, que esse ângulo θ aqui, ele vai relacionar uma quantidade H, que seria referente a essa direção vertical aqui, né, com uma direção alinhada com o plano da figura, né. Então, se a gente pegar esse ângulo θ aqui, de inclinação da placa, né, o seno desse ângulo vai ser o cateto oposto, que são medidas em termos de H, dividido pela hipotenusa, que serão medidas nesse eixo aqui alinhado com o plano da placa, certo? Se a gente fizer isso, a gente consegue ver, ó, que um H qualquer, ele vai ser dado pelo produto de Y seno de θ, né? Resolvendo essa integral, né, separando aí esses termos que estão se somando, a gente consegue ver que a gente ficaria com uma integral de P0dA e uma integral de ρg seno θ YdA. ρg seno θ são quantidades constantes que podem sair da integração, né? E aí, ó, a gente tem, para esse primeiro termo, um produto simples, né? Integral de dA seria simplesmente a área. Então, aqui a gente ficaria com P0 vezes a área. E nesse segundo termo, a gente ficaria com ρg seno θ e essa integral de YdA, né? Para quem já pagou mecânica dos sólidos, né? Deve se lembrar que integral de YdA se relaciona com as coordenadas do centro geométrico de uma figura, né? Então, ao invés de eu trabalhar com essa integração, né, em toda a área,
As coordenadas do centro geométrico de qualquer superfície, elas são determinadas como sendo justamente essa ponderação dessa integração, YdA, em relação à área total, né? Em relação à integral de dA, certo? Então, no caso aqui, a gente poderia, ao invés de trabalhar com essa quantidade integrada, trabalhar com o produto do Y do centro geométrico vezes a área da placa. E isso já traz uma enorme, né, simplificação para a gente. Então, integral de YdA foi substituída aqui por o produto do Y do centro geométrico vezes a área, certo? E aí, se a gente quiser retornar, né, para nossa, digamos assim, nosso entendimento inicial, esse seno de θ YC, na realidade, ele também se relaciona com um H, né, sendo esse H o HC, o H do centro geométrico, certo? E aí a gente poderia entender que, na verdade, o módulo dessa força resultante, ele está sendo dado como produto da pressão que atua sobre essa superfície livre, mais ρgh do centro geométrico, ou seja, ele pode ser calculado pelo produto da pressão que atua no centro geométrico da figura, vezes a área, certo? Então, a magnitude da força resultante, ela pode ser calculada usando-se as coordenadas do centroide, ou seja, do centro geométrico da superfície. Obviamente, a gente sabe que essa pressão é uma carga, né, distribuída. Não sei quantos de vocês já pagaram mecânica dos sólidos, né, mas isso aqui é uma carga distribuída. Se a gente for substituir essa carga distribuída por uma força equivalente, né, então essa força equivalente, ela ia estar atuando no que a gente chama de um centro de pressão, né, que se verifica, né, que ele se encontra num ponto mais abaixo, né, um pouco mais, com a profundidade um pouco maior do que o centro geométrico. Por quê? Porque justamente a gente tem a concentração dessa distribuição de pressão, né, com valores maiores, ó, para profundidades maiores. Ok? Até agora. Tudo bem? Ok, então. Então, pessoal, dessa maneira, já consegue determinar qual que seria a força, módulo, pelo menos, da força, atuando em superfícies horizontais, verticais e superfícies inclinadas, agora, né? Então, tem uma questão aqui para a gente resolver, né? Na verdade, bastante simples. Eu não lembro se está nos questionários essa questão, se foi do semestre passado, eu realmente não me lembro. Mas ela diz assim, ó. Uma comporta quadrada de 3 metros de lado é posicionada a 2 metros de profundidade, conforme mostrado na figura. Considerando a massa específica da água igual a 1.000 quilos por metro cúbico e fazendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a força da água sobre a comporta em quilonewtons. Então, para a gente determinar simplesmente o módulo da força, né, a gente basta calcular qual que vai ser a pressão que atua no centro geométrico dessa figura, certo? Perceba que ele fala da força da água, né? Então, a gente tem uma comporta, supostamente a gente tem a ação da pressão atmosférica, tanto de um lado quanto do outro, certo? Então, a gente não precisaria contabilizar essa pressão atmosférica
esse valor de P0 aqui, certo? Porém, o que acontece é que, às vezes, né, nas questões, como em outras que a gente vai ver mais lá na frente, ele coloca assim, calcule, ó, determine a força resultante da água e do ar. Então, quando ele coloca determine a força resultante da água e do ar, então a gente faz, a gente despreza essa ação da pressão atmosférica. Como ele coloca ali só a força da água, a gente vai manter esse valor aqui de P0, ok? Por quê? Porque a gente está avaliando só o lado da água. Se for necessário, depois a gente avalia o lado do ar e faz uma subtração entre esses dois valores, ok? Então, pressão atmosférica, a gente sabe que é 101,3 vezes 10 a terceira Pascal, né? Massa específica da água é 10 a terceira, a aceleração da gravidade ele coloca como sendo 10, né? E a área da placa, veja só, é uma placa quadrada, então 3 ao quadrado. O único item que nos resta determinar aqui seria justamente o valor desse HC, né, da coordenada do centro geométrico dessa placa quadrada, né? Então, HC, como vocês devem se lembrar dos slides anteriores, é uma medição de profundidade vertical, né? A gente sempre falou de HC, ó, como sendo essa quantidade aqui, ó, H na linha vertical a partir da superfície livre do líquido. Então, a partir da superfície livre do líquido é aqui, ó, no nível da água. Então, aqui seria o nosso zero. Então, HC contabilizaria esses 2 metros aí de cima, mais a metade, L sobre 2, do lado, né, desse quadrado, certo? Então, esse quadrado tem justamente, o quadrado tem 3 metros, então esse termo aqui seria 3 sobre 2, certo? E essa força resultante, portanto, seria 10 a terceira, aqui, coloquei em evidência, né? E aí a gente ficaria com 2 mais 1,5, então 3,5 vezes 10, 35. Então a gente tem 101,3 mais 35 vezes 9 vezes 10 a terceira. Então, kilonewtons. Certo? Dúvidas nessa questão, pessoal? Tudo bem? Professora, Diga. só para confirmar, no caso esse HC seria para achar o centro de gravidade, certo? É o centro geométrico da figura. Certo, obrigada. Certo? Então, pessoal, essa seria a forma que a gente tem, né, para determinar qual que seria o módulo da força resultante atuando sobre uma placa qualquer, tá? Como eu falei para vocês, né, essa força resultante, apesar do módulo dela ser calculado como sendo a pressão que atua no centro geométrico, né, não é nesse local que a pressão, que essa força é aplicada, não é nesse local que ela atua. Por quê? Porque justamente a gente tem essa distribuição aqui linear da pressão, certo? A gente tem essa distribuição linear.
A gente parte de valores muito menores para valores maiores na medida que a gente se aprofunda nessa coluna de fluido. Então, uma força que fosse equivalente a essa carga distribuída de pressão, ela teria que estar sendo aplicada aqui num ponto em que, num ponto mais profundo, um pouco mais abaixo, né? Mais abaixo do centro geométrico, no local que a gente chama de centro de pressão, certo? Então, esse ponto mais abaixo, chamado de centro de pressão, a gente diz que ele tem coordenadas geométricas, obviamente, Y' e X', né? Por quê? Porque a gente fala em placas, né? Em superfícies, então isso aí tem uma área, certo? Então ele tem coordenadas Y' e X', que seria onde essa força correspondente a essa carga de pressão distribuída estaria atuando, aqui no ponto que a gente chama de centro de pressão, tá? Para a gente estabelecer as coordenadas desse centro de pressão, a gente vai lidar com a igualdade dos momentos, né? Da força resultante e da pressão distribuída. Por quê? Se essas duas forças, elas são equivalentes, né, a força resultante e a carga de pressão distribuída, então o momento resultante delas é o mesmo, certo? Então, aqui a gente tem o momento da força resultante da carga de pressão, o momento da força resultante, né, e a gente tem o momento da carga de pressão distribuída, ou seja, eu estou multiplicando, calculando o momento dessa carga de pressão a cada DYzinho, né, referente àquela área em que a pressão está atuando, certo? Então, bastante simples, a gente simplesmente vai substituir aqui a expressão para pressão, né, P0 mais ρgH, onde aquele H a gente já viu que podia ser representado como sendo Y, seno de θ, certo? É a mesma expressão, ó, isso aqui destacado, é justamente a expressão que a gente trouxe, né, lá do começo da nossa dedução. E veja só, aqui a gente tem justamente coisas muito similares ao que a gente já trabalhou. Primeiro, P0 é uma quantidade constante, pode sair aqui dessa integral, e aí a gente fica com uma integral de YdA, que a gente já viu que podia ser modelada como sendo o produto do Y do centro geométrico vezes a área, né? Nesse segundo termo, a gente também tem itens constantes, né? ρg, seno de θ, que podem sair aqui dessa integral, mas a gente vai ficar agora com a integral, ó, de y ao quadrado dA, certo? Para ter que trabalhar com ela. Essa integral de y ao quadrado dA, pessoal, ela é justamente o que a gente chama de momento de inércia dessa área em relação ao eixo x. E o eixo x eu destaquei aqui na figura para vocês, ó. O eixo x é esse. Aqui a gente tem a placa, né? Essa placa, ela está alinhada aqui segundo essa direção y até chegar na origem, e esse eixo x é um plano que sai, um eixo que sai do plano da página, formado aí por y e z, certo? Então, esse momento de inércia seria o momento de inércia dessa placa aqui, com relação a esse eixo x aqui, ok? A questão é, quando a gente quando a gente chega nessa expressão, eu poderia simplesmente substituir, né, momento de inércia da área em relação ao eixo x aqui, e beleza. Mas, isso não seria muito útil para a gente. Por quê? Porque as tabelas, ó, de momento de inércia, eu vou mostrar aqui para vocês. Cadê? Sumiu. Pronto. As tabelas de momento de inércia, como essas daqui,
trazem justamente o momento de inércia de uma figura com relação a eixos que passam, ó, no centro geométrico da figura, certo? Então, aquela expressão, né, de pouco iria valer para a gente, porque ela fala do momento de inércia da figura com relação a um eixo que está distante dela, né? Então, a gente tem aqui, ó, a figura, a placa, e existe uma distância que separa ela do eixo X, que é o eixo que se está sendo considerado na equação. Para superar essa dificuldade, né, a gente usa a ferramenta do teorema dos eixos paralelos, certo? Esse teorema dos eixos paralelos nos diz justamente que eu posso transladar um momento de inércia da área qualquer que eu tenha para um eixo que passe pelo seu centro geométrico e assim poder usar as tabelas de momento padrão, etc., simplesmente somando a esse momento de inércia aqui, desse eixo que passa por esse eixo do centro geométrico, com esse produto aqui, da área da superfície submersa, né, a área da figura geométrica, vezes essa distância, ó, YC ao quadrado. YC ao quadrado, pessoal, é a distância da coordenada do centro geométrico, que é a que o eixo está considerando aqui, ó, até o eixo que eu estava trabalhando. Então, essa coordenada YC é a distância, ó, entre o eixo que está lá na tabela, o eixo que passa pelo centro geométrico, e o eixo que que existe, né, na realidade do meu problema, certo? Então, a gente vai usar essa informação para substituir lá na equação da gente da igualdade dos momentos, tá? Então, a gente fica, ó, com y' FR, P0, y do centroide vezes a área, mais ρg seno de θ, que multiplica agora, ó, esse termo usando o momento de inércia através de um eixo que passa no centro geométrico, certo? A gente pode rearranjar essa expressão, obviamente, né? Se a gente colocar YC e a área em evidência, né? A gente vai ficar com justamente P0 mais ρg seno θ YC, e num termo isolado, a gente vai ficar com ρg seno θ vezes esse ICG, né, que é o momento de inércia através desse eixo que passa no centro geométrico da superfície. E aí, ó, a gente pode fazer manipulação matemática para entender que, novamente, esse seno de θ e y do centroide representam a altura a partir da linha vertical, HC, e a gente pode entender que esse produto, ó, P0 ρgHC vezes a área, é justamente a expressão que a gente usou para calcular a própria força resultante, certo? Dessa maneira, a gente chega numa expressão bastante simples para calcular qual que vai ser esse ponto de aplicação da força resultante, né? Y' vai ser o Y do centro geométrico, mais ρg seno θ vezes esse momento de inércia, que é uma quantidade tabelada, dividido por força resultante, certo? Se a gente considerar que a pressão atua com a mesma intensidade em ambos os lados da placa, então a gente pode usar essa expressão que está aí em azul para vocês. Y' é igual a YC mais ICG sobre Y do centroide vezes a área. Por quê? Porque se cancelam os termos referentes à pressão atmosférica
no cálculo da força resultante. Então, é possível essa simplificação aqui, ó, do ρg seno θ com ρg, né, seno θ da força resultante, certo? Mas vejam, isso aqui somente é válido para o caso de a pressão atmosférica ser a mesma em ambos os lados da superfície que se esteja, tá? Tudo certo, meu povo? Danilo, esse valor aí é o valor da pressão atmosférica local, né? Padrão. 1 atm vale 101,3 kPa. 1 atm vale 101,3. Também é a mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. Certo? Se a pressão for diferente de um lado e do outro, Cristiane, a gente vai usar essa expressão aqui em vermelho, certo? Porque nesse cálculo aqui da pressão, até onde a gente parou aqui em vermelho, não se foi feita nenhuma consideração acerca da pressão, ok? Então, só quando se faz esse adendo, né, é que se chega na fórmula em azul. Ok? Ótimo. Tranquilos, meu povo? Podemos fazer exercícios? Show. Então, a gente vai fazer primeiro esse exercício, que é referente a uma parede vertical, e depois a gente vai fazer esse exercício referente a uma parede inclinada, certo? Essa questão aqui, pessoal, ele mostra a seguinte situação. Existe um tanque aqui, e nesse tanque existe uma porta, certo? Na lateral desse tanque. Essa porta, ela é articulada ao longo dessa borda inferior aqui, certo? E existe uma pressão de 4.790 pascal, manométrica, atuando aqui sobre esse lado do tanque, certo? Aplicada sobre a superfície livre do líquido. Determine a força FT requerida para manter a porta fechada. Então, percebam, FT é uma força que está sendo aplicada no bordo aqui dessa placa, de maneira a manter essa placa estática, certo? Então, ela está sendo aplicada aqui, nesse ponto, né? A gente sabe que essa placa, ela é articulada ao longo desse eixo aqui, a articulação. E esse líquido que está contido aqui dentro desse tanque, ele vai exercer uma força, né, referente à sua pressão hidrostática, né, sobre essa placa. O que ele está dizendo é qual que vai ser a magnitude dessa força para que essa porta se mantenha fechada. Então, para que a gente tenha essa condição de equilíbrio, a gente tem que ter o equilíbrio do momento dessa força FT com relação a essa articulação, né, esse momento daqui, sendo contrabalanceado pelo momento causado pelo próprio líquido, né, pelo peso dessa coluna de líquido, com relação a essa articulação. Então, se a gente chamar de A', a distância do ponto de aplicação da força referente ao líquido, com relação a esse ponto A aí qualquer, seria justamente a articulação. Então, o momento causado pela força referente à coluna hidrostática, F' vezes
a linha, né, o braço de alavanca, tem que ser igual ao momento causado pela força Ft, requerida para manter essa porta fechada, vezes essa distância L, que seria a distância desde esse bordo superior até a articulação, certo? Bom, então, coisas que a gente já sabe. A gente já sabe o comprimento L. Muita coisa a gente já sabe. Mas veja só, a gente pode calcular com facilidade qual que vai ser essa força FL. Por quê? Porque a gente sabe que a força referente ao lado do líquido, ela é o produto da pressão que atua no centro geométrico vezes a área da placa. O módulo dessa força é simplesmente calculado dessa maneira. Então, a força que atua no centro da placa é a pressão que atua sobre essa coluna de líquido, vezes o peso dessa coluna de líquido, né, ρg HC, considerando as coordenadas do centro geométrico, vezes a área. Ok? Detalhe, o valor de pressão que ele coloca na questão já é uma pressão manométrica, ou seja, ele está considerando que existe a atuação da pressão atmosférica tanto deste lado, quanto do lado de Ft. E que essa pressão a gente não vai considerar, portanto, certo? Então, no caso, para a gente calcular esse valor da força FL, a gente vai considerar essa sobrepressão, que é colocada no lado do líquido, 4.790, né? Mais o peso específico do líquido. Por que peso específico? Porque na questão ele dá somente peso específico, ele não dá massa específica. Então, a gente vai usar essa informação. Se a informação é de peso específico, então isso significa que eu não preciso multiplicar pela aceleração da gravidade, né? Peso específico já é esse produto aqui, ou vezes G, vezes a coordenada HC, vezes a área da placa, 0,9 vezes 0,6, certo? HC, pessoal, então, é a nossa incógnita agora, né? E é bastante simples, perceba que HC diz respeito à coordenada do centro geométrico dessa figura aqui, dessa placa articulada. Então, a gente percebe que a profundidade vertical, lembra que H é sempre a profundidade na vertical, a partir da superfície livre do líquido, certo? Então, no caso aqui dessa nossa configuração geométrica, HC seria simplesmente 0,9 dividido por 2, né? Metade. Olha, metade dessa profundidade aqui, certo? Então, 4.790, com mais 15.715 vezes 0,45, vezes 0,9, vezes 0,6, né? Então, essa força aqui, referente ao lado do líquido, é de 6.405,35 newtons. Ok? Ótimo. Determinamos o módulo, né, da força FL. Então, aqui, ó, mais uma coisa que a gente já resolveu. Agora, a gente precisa determinar qual que é esse ponto de aplicação dessa força FL, né? Então, o que a gente vai determinar não vai ser diretamente a linha. O que a gente vai determinar vai ser Y', certo? Por quê? Porque Y' a gente tem já
Vou pegar aqui a equação. A gente tem a expressão para nos auxiliar. Então, y' é y do centro geométrico, mais ρg seno de θ vezes ICG. Y do centro geométrico, como a gente tem essa coincidência entre o Y e o H, no caso da parede ser vertical, veja só, quando a parede é horizontal, Y é essa direção ao longo do plano da parede, e H é a direção vertical, certo? Então, quando a gente fala da parede vertical, essas duas coisas coincidem. Por quê? Porque esse ângulo aqui, ele vira um ângulo de 90 graus, certo? Então, Y vira H. Y e H viram a mesma coisa, na realidade. Então, esse valor de Y' vai ser dado por Y do centro geométrico, ou H do centro geométrico, nesse caso, Rho vezes G. Eita. Rho vezes G é justamente 15.715, né? Seno de θ é o seno de 90 graus, certo? E fica faltando para a gente, nessa expressão, determinar qual que seria esse momento de inércia com relação, né, a um eixo que passa no centro geométrico. E na figura referente a esses momentos de inércia da tabela, o que acontece, ó? É mostrado um eixo que passa no centro geométrico. Esse eixo que passa no centro geométrico, ele está alinhado, olha aqui, ó, com a direção X, certo? E existe uma dimensão da figura que está alinhado com ele, que é B, e uma dimensão da figura que está perpendicular a ele, que é H. E o valor desse momento de inércia é BH terceira sobre 12. Então, CG, que é o momento de inércia, vale BH a terceira sobre 12. Certo? E aí nos resta determinar quem que é H e quem que é B, né, nesse caso, certo? Para a nossa geometria. Então, perceba que na figura, ele coloca assim, ó. Essa figura é articulada aqui ao longo desse eixo aí, né, dessa articulação aí, destacada para vocês. Então, a gente está avaliando o momento de inércia com relação a essa direção aqui, certo? Lá na figura da tabela, ele falava de um eixo que passava no centro geométrico, né? E existia uma dimensão que era alinhada com o eixo, que a gente chamou de B, e existia uma dimensão que era perpendicular a esse eixo, que chamou-se de H. Então, para a gente aplicar essa expressão para o momento de inércia, essa seria a nossa geometria. Então, 0,6, que é o valor de B, que multiplica 0,9 ao cubo, tudo isso dividido por 12. Perceba que faz diferença, né, se você vai colocar o 0,6 ou o 0,9 a ser elevado à terceira, né? Então, há que se tomar bastante cuidado nessa parte, tá bom?
Então, 0,9 ao cubo vezes 0,6 dividido por 12. Isso aqui deu 0,0365 metros a quarta. Ok, senhoras e senhores? Nesse momento de inércia, às vezes as pessoas acabam se enrolando um pouco nisso aí. Professora, poderia dar uma repetidazinha? O H seria a altura até a articulação e o B, o tamanho da articulação? Não entendi o B muito bem, não. Certo. Ó, veja só. É porque aí dá um pouco de confusão na nomenclatura. Esse momento de inércia, ele usa esses nomes B e H porque é o que está aqui na figura, tá? Então, abstrai nesse momento que qualquer coisa disso aqui é relacionado, digamos, a alguma medida do fluido, não. Agora, essas medidas, elas são exclusivamente relacionadas à figura, tá certo? À placa. Então, quando ele coloca aqui na figura da tabela, né, que existe esse eixo que passa através do centro geométrico IXCG, né, e existe uma dimensão que é alinhada com esse eixo, não sei se consegue deixar maior assim, pronto. Então, existe uma dimensão da figura que é alinhada com esse eixo, que ele chamou de B, e existe uma dimensão da figura que é perpendicular a esse eixo, que ele chamou de H, certo? Então, esse momento de inércia desse retângulo é BH terceira dividido por 12. Quando a gente vem aqui para a nossa questão, né, a gente tem o seguinte, que o eixo articulado que está se considerando é esse, né? Esse seria o eixo que a gente está avaliando o momento. E quando a gente falou lá no teorema dos eixos paralelos, a gente disse que ia usar aquela tabela lá, porque ela já trazia o valor do momento de inércia de um eixo que passava aqui no meio, né? Pelo centro geométrico da figura, porque isso é tabelado e tudo mais. Então, agora que a gente definiu qual que é o eixo que a gente está trabalhando, a gente precisa relacionar com aquela tabela, né? E lá naquela tabela, eu vou até colocar da mesma cor para ficar as coisas conversarem, né? Lá naquela tabela, a gente viu ó, que existia uma dimensão que era alinhada com o eixo, ele chamou de B, uma dimensão da figura que era alinhada com o eixo, chamada de B, e uma dimensão da figura perpendicular ao eixo, que chamou-se de H. Então, B é a dimensão da figura alinhada com o eixo, e H é a dimensão da figura alinhada perpendicularmente ao eixo, certo? Esse nome aqui, B e H, é simplesmente o nome da tabela, tá? Não quer dizer nada com relação a centro geométrico, nem nada, tudo bem? Então, B vale 0,6 e o H, né, nesse caso, essa altura toda aqui, essa dimensão da figura perpendicular a esse eixo, né, que está sendo considerado, então ele vale 0,9. Certo? Sim, entendi agora. Agora deu melhor, né? Pronto. Deu. Professora, Diga-me. se a pressão não fosse manométrica, aí aconteceria o quê? Teria que fazer o quê? Você diz se... A pressão fornecida. Veja só. Se essa pressão não fosse manométrica, se fosse a pressão atmosférica aqui no caso dessa questão. Não, porque, assim, eu entendo que a pressão manométrica, aí como você substituiu na fórmula, seria o produto de ρ vezes G, não é isso? Calma. Ó, aqui ele coloca o módulo da força como sendo a pressão que age no centro geométrico, e essa pressão que age no centro geométrico é a soma da pressão que atua sobre a superfície livre do líquido,
mais a pressão hidrostática, certo? Certo. Essa pressão que atua sobre o Ah, livre do líquido, ela pode ser dada, né, dessa maneira que foi fornecido, manométrica, ou ela pode ser fornecida um valor, digamos assim, absoluto de pressão, né? E aí, peguei. Não, eu tinha olhado o canto errado, eu acho. deixa eu Mas só continue. continuar aqui o pensamento. Se for fornecido para você um valor aqui de pressão absoluta, né, e você verificar que em ambos os lados do elemento que você está analisando, ele está sujeito à pressão atmosférica, você vai fazer o desconto, certo? Dessa pressão atmosférica. Para considerar somente o valor aqui de P0 como sendo essa sobrepressão num lado A ou num lado B da sua placa, certo? Tem uma questão, inclusive, na lista de vocês, que é essa daqui, ó. Você tem uma placa submersa, de um lado tem um fluido, de peso específico tal, e ele está sujeito a uma pressão, ó, atmosférica de 100 kPa. E do outro lado dessa placa existe um fluido 2, que está sujeito a uma pressão atmosférica local de 50 kPa. Então, nessas situações, você não vai, você vai considerar cada lado separadamente. Por quê? Porque ambos os lados estão sujeitos a valores diferentes de pressão, certo? Show. Entendeu aí o raciocínio, como que vai? Entendi. Então, a questão aqui, ele está calculando se ele fornecesse um valor de pressão absoluta, um valor de pressão considerando a pressão atmosférica local, e aqui desse outro lado atua a pressão atmosférica local, você poderia fazer esse desconto para considerar aqui só a sobrepressão. Então. Teria que pegar esse valor e diminuir de 101,3. Isso, se fosse absoluta. Entendi. Pronto. Então, meu povo, com isso aqui, ó, a gente vai substituir o valor da coordenada do centro geométrico, aqui, substituir o valor do módulo da força que a gente calculou. Com isso, a gente tem Y', que é esse valor da profundidade vertical, né, de onde essa força está atuando. Então, só para ter aqui esse valor fechadinho. Para mim, isso aqui deu 0,5395 metros, certo? Então, para a gente determinar qual que seria essa força FT, agora a gente já tem todos os itens que se fazem necessários. Por quê? Porque agora a gente pode entender que a linha, na realidade, é a diferença de L menos Y', né? A linha que é esse braço aqui de alavanca, ó, é a diferença do comprimento dessa placa L menos o ponto de aplicação da força, Y', e essas informações todas a gente já tem, certo? Então, FL vale 3.405,35, esse aqui é 0,9, esse é 0,539, e aqui a gente 0,9 também, certo? Então, FT vai valer aí, não sei se vocês já calcularam, R$ 2.565,34. Ok? Dúvidas, pessoal? Deu tudo certo aí?
professora? Oi. Professora, desculpa insistir, mas ainda ali na questão da pressão, eu acho que eu ainda não peguei. Mesmo que ele tivesse dado a absoluta, eu não poderia trabalhar com a absoluta e eu teria que fazer a diminuição da atmosférica para conseguir a manométrica. É isso? Para poder trabalhar com a questão? Veja só, se você considerar a pressão absoluta, o que ia acontecer é que você ia ter um valor de pressão, de força aqui, bastante maior, obviamente, né? E que, obviamente, essa força FT seria um valor também bem maior, certo? Você poderia usar isso, não tem problema. Só que, nesse caso daqui, ó, ele já fornece a pressão no valor manométrico. E aí, você entende que em ambos os lados desse seu sistema aqui, você tem a atuação da pressão atmosférica, certo? Nessa questão aqui que eu tinha mostrado, nessa questão aqui, né, você tem, de um lado, 100 kPa de pressão externa e do outro lado você tem 50 kPa de pressão externa. O que você poderia fazer, né? Ou você faz, como eu fiz aqui na resolução, considera 100 kPa de um lado e 50 kPa de outro para fazer a resolução, ou você poderia considerar, por exemplo, aqui, que a sobrepressão seria 0, e aqui você teria um valor de 50 kPa de sobrepressão, entendeu? Ok, professora, acho que eu peguei agora. Agora deu certo? Se a força... Adalberto, eu não entendi sua pergunta. Se a força fosse na vertical, o B também seria na vertical? É porque, Adalberto, essa parte daí, eu acho que eu tô... Deixa eu tentar entender. Se a força fosse na vertical... Bom, veja só. Se a força fosse na vertical... Sim, entendi. Porque, na verdade, não é força que você está perguntando, é com relação ao momento, né? Se o eixo que você estivesse considerando fosse um eixo vertical, então B seria a dimensão alinhada com o eixo, né? E H seria a dimensão perpendicular ao eixo, certo? Essa é a relação entre essas quantidades. Não diz respeito, digamos assim, a nenhuma outra coisa. B e H dizem respeito somente à orientação do eixo e se eles são perpendiculares ou, como é que se diz, paralelos a esse eixo. Tá? No caso da questão, a gente tem esse eixo aqui, ao longo da articulação, que é colocado na questão, e na tabela, esse eixo é o eixo que passa no centro geométrico, né? Então, é como se ele tivesse deslocado para cá. Então, a gente tem aí B como sendo essa dimensão alinhada com o eixo e H a dimensão perpendicular ao eixo. Ficou mais certo? Deu certo? Beleza? Renan está colocando, a única coisa que eu me enrolo é essa parte de desmembrar a equação. Sim, essa questão, Renan, Renan está passo aqui, ó, de passar da pressão que atua no centro geométrico para P0 mais ρGHC. Né? Então, essa parte aqui, Renan, diz respeito à equação geral lá da estática, né? Então, a pressão que atua no centro, num ponto a uma dada profundidade, é P0, que é a pressão na superfície livre, mais ρg vezes a profundidade do ponto que a gente está considerando, certo? Então, pressão que atua no centro geométrico é P0 mais ρg H do centro geométrico. Ok? Deu certo? Vai dar certo, você vai fazer muitas questões disso. Não se preocupe, que vai vir naturalmente.
Dúvidas, pessoal? Diogo está com o áudio aberto, quer fazer alguma pergunta, Diogo? Não, meu áudio estava fechado, abri agora. Tá bom. Não, tá com o áudio aberto só porque eu vi o símbolozinho, eu não estava ouvindo nada não, tá? Bom. Oh, que negócio estranho, então. Essa questão, pessoal, então ela foi relacionada aí com uma parede, né, puramente vertical. Tem essa outra questão aqui que também é bem interessante, que eu gostaria de resolver com vocês, e agora ela fala de uma parede inclinada, né? E essa questão da inclinação, às vezes, não vem com muita facilidade para muitas pessoas, né? Então, eu acho que é importante a gente trabalhar com ela, certo? Ela diz assim, a superfície inclinada mostrada, articulada ao longo de A, ó, A é esse ponto aqui, tem 5 metros de largura. Determine a força resultante da água e do ar sobre a superfície inclinada. Então, perceba, ele fala da força resultante da água e do ar. Então, existe uma força que a água exerce, uma força que o ar exerce, e a gente vai calcular a força resultante desses dois, tá? Vou pegar aqui algumas equações, porque essa questão, ela tem tanta coisinha, tantos índices, e vale a pena a pessoa aproveitar alguma coisa de um slide para o outro. Então, veja só, nessa questão aqui, a gente tem novamente a situação de existir uma pressão de um lado da comporta e uma pressão do outro lado da comporta, certo? Então, veja só, P0, que é a pressão atmosférica, ela atua aqui, ó, ela atua aqui, mas também atua aqui, né, do lado externo, do lado do ar. Então, a resultante dessa ação, dessa pressão atmosférica, é zero, certo? Então, a gente pode desprezar essa contribuição da pressão atmosférica aqui, ok? Por quê? Porque ela atua tanto do lado da água quanto do lado do ar, e a gente está calculando uma força resultante dos dois. Tá? Então, para a gente fazer esse cálculo aqui, está bastante simples, né? Eu tenho qual que é a massa específica da água, 10⁻³, eu sei qual que é a aceleração da gravidade, 9,8, e a área da placa ele já diz, né? Bom, ela tem 5 metros de largura, né? E aqui, ó, ele coloca 4 metros como sendo o comprimento dessa placa. Então, 5 vezes 4, certo? Excelente. Nos resta saber qual que é essa coordenada aqui do centro geométrico, né? Quem que é HC? E H, como eu falei para vocês, é sempre medido a partir, ó, da superfície livre do líquido, são medições de profundidades verticais, né? Então, HC é a coordenada do centro geométrico dessa figura, medida a partir da superfície livre do líquido. Ok? Se a gente observar essa figura aqui, né, a gente consegue ver que, para medir o valor de HC, para saber quem que é HC, eu vou ter que saber, que seria, vamos supor, HC. Eu tenho que saber o valor de D, que seria essa distância aqui vertical, não é isso? E eu tenho também que saber qual que seria essa alturinha vertical aqui, né? Conseguem ver que a gente precisa dessa informação, dessa altura vertical aí? Pode chamar essa altura vertical aí de um H'.
Então, HC vai ser a soma de D com H', né? Se a gente observar, essa placa aqui, ó, que a gente está trabalhando, é uma placa inclinada, né? Tem um ângulo aqui de 30 graus. Esse ângulo aqui, ó, ele permite que a gente faça justamente a medição de qual que é esse valor vertical H', né? Então, se a gente observar, esse seno desse ângulo aí, ele é cateto oposto, H', dividido pela hipotenusa. Vocês concordam comigo que essa hipotenusa aí é justamente L sobre 2? Ou seja, a gente está trabalhando na coordenada do centro geométrico, não é isso? Então, de um lado desse triângulo aqui, a gente tem L sobre 2, e aqui desse outro lado eu teria, outro L sobre 2, certo? Então, formando aí justamente esse L inteiro, esses 4 metros, certo? Então, a gente pode determinar esse valor de H' como sendo justamente L sobre 2 seno de θ. Então, essa seria a coordenada do centro geométrico HC para essa questão. Certo? A gente pode calcular FR para C. Vai ficar D é 2, L sobre 2, 4 dividido por 2 dá 2. Seno de 30 graus é meio. Aí a gente fica com essa HC, essa coordenada na vertical do centro geométrico, valendo justamente 3 metros. Certo? E aí, para o cálculo dessa força resultante, basta substituir, então, os valores. 3. Então, 3 vezes 9,8 vezes 4 vezes 5, 588 vezes... Opa! Entre 88 vezes 10, a terceira newtons. Ok, pessoal? Com isso, a gente determinou o módulo dessa força resultante. Porém, determinar o módulo não é determinar a força, né? Determinar a força quer dizer módulo e direção. Então, direção. Então, a gente vai aqui, ó, justamente usar aquela mesma expressão para poder determinar qual que vai ser esse ponto de aplicação. Agora, veja, a gente só tem expressão definida, né, usando a coordenada y, que é essa coordenada que passa através do centro de pressão, que passa através da própria placa, certo? Então, y'
é o y do centro geométrico, mais ρg seno de θ, vezes esse momento de inércia, dividido pela força resultante. Excelente, né? Só que agora a gente vai ter que relacionar esse y com as informações que a gente já tem, né, que são informações em termos da direção vertical, H, e substituir os outros valores, certo? Então, a gente tinha dito aqui no começo que o seno desse ângulo representava justamente uma medida da vertical dividido por seno desse ângulo era cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? Então, cateto oposto eram sempre medidas na vertical, enquanto a hipotenusa eram sempre medidas ao longo dessa direção y, né? Então, a gente tem aqui a medida do HC, né? Então, YC vai ser HC dividido por seno de ok? A massa específica do fluido é a massa específica da água. Eita, Cacilda. Faz a terceira. Aceleração da gravidade, 9,8. Seno de 30 graus, que é essa inclinação, né? Vezes o momento de inércia novamente, ICG, né? E novamente, pessoal, a gente tem uma situação parecida com a situação anterior, né? Vou tirar aqui esse desenho só para ficar mais limpo e mais claro de ver. Existe essa seção aqui articulada, né? A sai do plano da página, o eixo de A sai do plano da página, e essa força atua ao longo de A, né? Querendo provocar um momento ao longo de A. Então, a gente tem aqui uma direção que é alinhada com esse eixo, que passa ao longo de A. Essa direção seria o nosso B, né? Cadê, meu Deus, a equação? Essa direção que sai do plano da página seria o nosso B, que vale justamente 5 metros. E a direção que está alinhada, né, perpendicularmente com essa direção saindo do plano da página, seria o nosso H. Então, esse momento de inércia aí é 4 a terceira vezes 5 dividido por 12, né? Dá 26,6 metros. E a força resultante, 588 vezes 10 terceira, certo? Esse valor aqui de H do centro geométrico, então, a gente pode substituir, né? A ser 3, dividido por seno de 30, que é 0,5. É isso mesmo? 3 dividido por seno de 30. Isso. Isso aqui vai dar 6, né? Mais todo esse termo aqui. Então, Professora, 9,8. Oi?
Não é 3,5 não, porque se H é 5, D é 2, a distância que falta seria 3. Aí, como você está dividindo L sobre 2 para um lado e L sobre 2 para o lado, o HC estaria bem na parte do 1,5, não seria não? Aí 1,5 mais 2 igual a 3, não é não? Não, calma, vamos lá. Não, é verdade. HC não deu 3? Foi. Pronto. Foi Aí verdade. eu não usei essa relação aqui, ó, de que o seno de θ sempre se relacionava com uma distância vertical H, que era o cateto oposto, né, dividido pela hipotenusa, que era qualquer medida aqui ao longo dessa direção Y. Então, eu podia dizer que Y, qualquer, era H sobre seno de θ. Né? Entendi. O Y do centroide disse que era H do centroide sobre seno de θ. Entendi. Então, 9,8 vezes 10 a terceira, vezes seno de 30, vezes 26,66, dividido por 588, vezes 10 a terceira, mais 6, que é o primeiro termo. Então, esse Y' vale 6,22 metros, né? E se a gente quisesse determinar qual que era o valor de H, galinha, né? Agora um H, a galinha é outro nome, é outra coisa que a gente determinou, mas se a gente quiser, sei lá, determinar um H asterisco equivalente a esse ponto Y', bastava a gente multiplicar isso pelo seno de 30, né? Então, aqui eu tive a informação, a gente desenvolveu a informação de qual que seria o ponto de aplicação ao longo dessa direção Y, né, que é ao longo do eixo inclinado, mas se a gente quisesse avaliar qual que era o H correspondente, eu vou chamar um H asterisco para um Y', certo? Então, a gente teria que esse H asterisco valeria 6,22 vezes seno de 30 graus, então 3,11. Ok, pessoal? Tudo certo? Essa largura, Luiz, veja só, ele diz, porque isso é uma placa retangular, né? Então, a gente tem o comprimento e a largura, né? Então, o comprimento da placa é 4 metros, que é o que ele mostra aqui na figura, e 5 metros seria justamente a largura dela saindo desse plano, dessa página, certo? Vinícius está perguntando, Y' é o Y até o centro da superfície? Não. Y', Vinícius, é a coordenada Y, desde aqui, essa origem, né, em que ela encontraria essa direção horizontal formada pela superfície do livre do líquido, até o ponto de aplicação da força. Então, eu vou colocar aqui no diagrama mais ou menos. Digamos que a gente tenha que esse ponto aqui, ó, em azul claro, que eu vou colocar agora, seja as coordenadas do Y do centro geométrico, certo? Então, ele está bem no meio aqui dessa placa. As coordenadas do Y' seriam um pouco mais abaixo, né? Aqui, mais ou menos, talvez. E Y' seria justamente o ponto de aplicação da força, né? Porque, como essa carga de pressão aqui é uma carga distribuída, né? Tem essa característica aqui linear, então a gente tem valores maiores de pressão aqui do que aqui, né? Então, nessa região aqui se concentram os valores de maior pressão. Então, essa força toda aqui, ela não atua no meio da carga, né? Se eu for
substituir essa carga distribuída por uma força única, eu não posso dizer que essa força única atua no centro. Por quê? Porque, na realidade, ela atuaria num ponto mais abaixo, porque ela tem maiores valores nessa porção. Entendeu? É isso, meu povo, por hoje é só. Espero ter dado tudo certo aí para vocês. O questionário da data da prova já foi para o CIGA no começo da aula, não foi? Tem um enquete, é um enquete. Não é questionário, é um enquete. E, como é que se diz? Na aula que vem, a gente vai falar a respeito de empuxo, estabilidade, né? Eu vou trazer para vocês um site lá que a professora Nayara trouxe para a gente, muito legal, para a gente fazer uma prática de empuxo, né? E esse roteiro dessa prática, vocês vão ter as orientações de como reproduzir, né? E vocês vão fazer o relatório para valer um ponto da nota dessa segunda unidade. Então, na aula que vem, eu trago essa orientação para vocês, a gente vê como é que é o site e tudo mais, eu apresento para vocês. E na aula que vem também eu disponibilizo o questionário, né? Porque eu estou achando que vocês vão votar para essa prova ser dia 23. Não sei por quê. Sei por quê. Mas aí a gente vê. A nota da primeira, Bárbara, a gente vai ter um questionário, né, que eu vou liberar aí nos próximos dias para vocês, que vale 1 ponto. Vai ter essa prática do empuxo, que eu vou dar as orientações na aula que vem, e vai ter a prova. A prática referente a empuxo também vale 1 ponto.